Bom dia, né? Eu que agradeço o convite. Meu nome é Cristiana, eu sou engenheira mecânica de formação, tenho mestrado e doutorado também na área de engenharia mecânica e comecei a trabalhar aqui na PUC tem 22 anos. Comecei só como aulista e aí em 2008, se não me engano, eu entrei no programa de pós-graduação em engenharia mecânica. Então, desde então, eu desenvolvo trabalhos de pesquisa, né, nessa área. Eu tenho hoje 5 alunos de mestrado, 3 alunos de doutorado e tenho 6 alunos de iniciação científica da engenharia. Mecânica e química. Eu oriento alunos de iniciação científica nas duas áreas, né, que são as que eu dou aula, na graduação. Eu coordeno alguns projetos de pesquisa, nesses projetos todos que eu tenho, né? Então, eu tenho hoje um projeto na FAPEMIG, o pesquisador PPM, né, o projeto Pesquisador Mineiro. Eu tenho uma bolsa de produtividade 2, CNPq, que eu tenho um projeto também. E tenho, se não me engano, 2 projetos FIP, PIBIC, e tenho a iniciação científica voluntária também. A minha área central de pesquisa é energia solar. Eu mexo com energia solar térmica. Então, eu tenho trabalho envolvendo a engenharia mecânica e a ciência da computação, que são projetos envolvendo inteligência artificial para estimar a irradiação solar no estado de Minas Gerais. Nesse aí eu tenho um aluno da engenharia química e um aluno da ciência da computação de graduação. Eu tenho meus projetos PPM e o de produtividade, eles envolvem um secador solar, um híbrido solar elétrico, que é um secador de produtos agrícolas, que utiliza não só a energia solar, mas também uma fonte auxiliar para manter condições mais adequadas de secagem. E o outro, que é o projeto CNPq, ele usa instalações concentradoras, quer dizer, a energia solar, né, porque quando a gente trabalha com energia solar para aquecimento de água, por exemplo, o coletor solar de água, a temperatura pode ser mais baixa porque não pode atingir 100 graus Celsius para a água não evaporar. Mas quando você precisa gerar potência, grandes potências, então essa temperatura não é suficiente. Então a gente tem os coletores concentradores, ou os espelhos, no caso do meu projeto, os espelhos que concentram a energia solar numa torre. E aí a temperatura atinge valores bem altos e esse calor é usado para, num ciclo de potência, gerar potência. Aí eu tenho esse projeto e tenho, inclusive, que é uma colaboração com outro professor do programa meu de pós-graduação, ele estuda a corrosão nesse material. Então, mistura, né, a área de energia com a área de materiais. Desde criança, eu sempre gostei muito de matemática. Minha mãe brinca que eu ia no supermercado e ficava fazendo a conta, a soma dos produtos, a hora de passar ali. Eu sempre gostei muito de matemática, então eu sempre vi que eu queria ir para uma área voltada à matemática. Aí, quando chegou lá no final, na época, segundo científico, né, que eu tinha que escolher a área que eu ia, eu vi que eu não queria ser professora de matemática de colégio, então o curso de matemática não me atenderia, então eu queria uma coisa mais aplicada e aí eu fui para engenharia. Na época estudei para ver qual curso que eu ia ver, né, qual das engenharias que eu ia seguir, e acabei optando pela mecânica. Aí dentro da engenharia mecânica eu vi que eu queria seguir a linha de pesquisa, então lá no 4º, 5º período eu já sabia que eu ia fazer mestrado, doutorado para dar aula. Então o meu foco sempre foi acadêmico mesmo, desde o começo da graduação. E aí acabei entrando na área de energia solar, meio por acaso, assim, porque eu procurava iniciação científica e apareceu uma oportunidade, eu gostei muito. Então, no meu 6º período, eu comecei a fazer iniciação científica, aí fiz 2 anos de iniciação científica e logo que eu formei, eu já entrei no mestrado. Eu formei em dezembro e em fevereiro eu estava no mestrado. E aí fiz 2 anos de mestrado e eu lembro que foi até engraçado que o meu mestrado, a defesa estava prevista para 29 de fevereiro. E aí no dia 28 de fevereiro, um dia antes, eu já tinha começado a aula do doutorado. Então eu emendei tudo. E no mestrado qual foi o seu foco? Energia solar também. A minha iniciação científica foi energia solar, eu continuei com o mesmo orientador e aí eu estudei uma chaminé solar. Chaminé solar é um dispositivo para geração de ar quente. É um disco transparente que é colocado acima do solo e no centro tem uma torre. Então, o ar quente atravessa, o ar quente não, né? A radiação solar atravessa esse disco, aquece o solo
e o solo aquece o ar. Então, o ar quente sobe, ele só podia sair por essa torre. Então, essa ideia da chaminé solar foi do meu orientador. Existe esse dispositivo, né, para geração de potência. Então, tinha sido construída uma chaminé solar na Espanha e ela tinha 200 metros de altura e ela gerava 50 quilowatts. E aí a nossa ideia era fazer uma também, só que não tão grande, obviamente. Aí o nosso propósito era outro, a gente usar esse ar quente que saía, né, que era gerado ali, não para gerar potência, mas para secar produtos agrícolas. E aí eu entrei também na área de secagem solar. E esse foi meu mestrado. No meu mestrado foi um trabalho numérico. No doutorado foi a continuação desse trabalho. Então a gente construiu uma chaminé solar e ela tinha 12 metros de altura e a gente secou diversos produtos lá, banana, maçã, abacaxi, café, um monte de coisa. E aí eu terminei o doutorado, mas aí durante o doutorado eu já comecei a dar aula aqui. E aí depois que eu terminei o doutorado e entrei na pesquisa, a gente chegou inclusive a construir uma chaminé aqui no GRIN também. Foi o mestrado e o doutorado de uma aluna minha. O GRIN é o Grupo de Estudos em Energias Renováveis aqui da PUC, é um laboratório de pesquisa e extensão que estuda energias renováveis. Ele é um laboratório de referência nacional no sentido de que ele trabalha, né, extensão e pesquisa. Então, nós, os professores, né, desenvolvemos uma série de projetos lá de diversas áreas, mas envolvendo principalmente energia solar. Então, tem a parte térmica, que são os coletores solares, e a parte fotovoltaica, que são os painéis. E ele é credenciado pelo Inmetro para a realização de ensaios de testes, né, de equipamentos solares, coletores e reservatórios térmicos. São só 3 laboratórios no Brasil que são acreditados pelo Inmetro para esse fim e só um é em universidade, e é aqui. Então, é um laboratório de referência. Olha, eu acho que eu nasci para ser professora, sabe? Eu não saberia ser outra coisa, não. Eu gosto do que eu faço com prazer. Então, eu não mudaria. E a minha área mesmo, assim, a engenharia é uma coisa que também é natural para mim. O que eu gosto é matemática, engenharia. Então, eu tô onde eu sempre quis e onde eu pretendo ficar mesmo. Durante a pandemia, o que aconteceu, né? Eu tive muita dificuldade com o ensino síncrono, porque virou síncrono para todo mundo lá em casa. Então, era eu em casa dando aula, meu marido em casa dando aula e meus 2 filhos em casa assistindo a aula. E o meu filho sendo alfabetizado em casa, o pequeno. Então, eu senti uma dificuldade muito grande, eu tive uma dificuldade muito grande para preparar o material e eu percebi que os alunos não estavam respondendo. Então, eu resolvi usar os slides que eu estava criando e gravar aulas, porque eu não gostava que os alunos pegassem as aulas e gravavam no Teams, né, durante as aulas para assistir, porque era um tempo muito grande, então eles iam acabar não absorvendo nada. Aí eu criei um canal, inicialmente para uma das disciplinas que eu ministrava. E aí todas as aulas eu fui postando ali, então dava teoria, fazia exercício e criei o curso inteiro. E os alunos gostaram disso, sabe? A resposta foi positiva. E aí eu comecei a aumentar esse canal, colocando outras disciplinas que eu dava também. Então hoje eu tenho 3 disciplinas teóricas, pelo menos 2 estão lá inteiras e a outra eu vou fazendo aos pedaços. E eu achei que foi muito bom, porque eu tenho hoje 1.200 inscritos no meu canal, e eu vejo gente do Brasil todo, sabe? Às vezes pessoas de outros estados me mandam e-mail, porque me acham, né? É muito fácil de achar. Eles me acham e mandam mensagem para mim perguntando dúvida, sabe? Eu vi isso aqui lá no seu canal, então eu achei que teve um resultado muito bom. É o meu nome completo, Cristiana Brasil Maia. Mecânica dos fluidos é a parte da ciência, né, que estuda o comportamento dos fluidos em movimento e em repouso. Então, como é que você tem um tubo, como é que vai se comportar o perfil de velocidades ali dentro? Qual que é o atrito que esse fluido está exercendo sobre a superfície? Você quer estudar, por exemplo, uma bomba de água. Então, qual que é a potência dessa bomba? Tem a parte da aerodinâmica, que você vai estudar o carro, por exemplo, né? Qual carro que vai consumir mais ou menos combustível de acordo com a forma dele, por que o avião voa, o empuxo, por exemplo, por que a pedra afunda na água, a variação de pressão no meio. Essas são as coisas que a gente trabalha.
PUC é uma universidade particular, né? Então, no começo, eu era uma professora aulista, então, entre aspas, né, brigar por aulas para conquistar o meu espaço mesmo. Eu lembro o meu primeiro dia aqui, já que você perguntou de desafio. Meu primeiro dia, eu era menina, né? Eu tinha 25, 26 anos, sempre fui pequena. E aí cheguei na sala e fiquei com medo, que eu ia dar aula para uma turma de engenharia da noite. Aí eu falei, ninguém vai acreditar que eu sou professora. Aí eu cheguei e pedi o coordenador na época, falei, vai lá comigo e me apresenta, porque senão ninguém vai acreditar que eu sou professora. Aí foi isso e foi tudo bem. Mas o fato de eu ter começado nova, né, com cara de nova, porque eu sempre fui pequena, então com cara de nova, em turmas de engenharia, noturno, que tem muita gente mais velha, isso foi um pouco complicado. Então eu lembro de ter que os alunos não... Eu lembro de um caso que o menino virou para mim nos primeiros dias, mas para que a minha disciplina? Eu sou da engenharia mecânica, era uma disciplina da engenharia elétrica, então ela não é específica deles. Então eles tendem a ter mais dificuldade e dar menos valor, né, para disciplinas que são de outras áreas. Ele virou para mim e falou assim, mas para que eu vou usar a sua disciplina na vida? Sabe, e, assim, é coisa que eles fazem só com o professor que está começando, né? Então no começo enfrentei muitas coisas dessa mesmo. Teve gente que não sabia que eu era professora, eu entrava na sala, ninguém entrava atrás, porque não acreditava que era. Teve um caso também que é engraçado, um aluno meu virou e falou assim, que me viu entrar, ele falou, essa menina eu não conheço. Aí eu entrei, coloquei as coisas na mesa, ele falou assim, é calor e é folgada, porque está colocando as coisas na mesa do professor. Mas assim, pelo fato de eu ser mulher, eu nunca tive preconceito nem nada, não. Não sei, eu acho que a gente lida num meio, né, em que as pessoas já são mais... não sei, são mais... Não sei a palavra certa para dizer, não, mas é comum ter... Não é comum você ter mulher na engenharia, né? Quando eu estudei na minha graduação, eu era a única mulher da sala, sempre fui. Tinha uma ou outra esporádica, mas da turma era só eu mesmo. Então, isso para mim já era natural, sabe? Então eu não me posicionei de maneira diferente para ninguém, porque eu já me enxergo igual todo mundo, sabe? Eu não vejo diferença entre mulheres e homens, e então eu acho que isso passou para as pessoas. Eu nunca enfrentei nenhum problema por isso, não. No meio acadêmico, eu vejo menos diferenças. Eu vejo que minha experiência como professora de engenharia, tá? Eu vejo que as mulheres alunas tendem a se dedicar um pouco mais do que os alunos. Então, acaba que o resultado delas acaba sendo um pouco superior em termos de nota, porque elas conversam menos, elas participam mais, anotam mais as coisas. Então, eu observo que, como alunas, né, elas se destacam mais do que os alunos, principalmente quando a disparidade é grande em termos de número. Então, na engenharia química tem mais mulheres, então acaba ficando mais dividido mesmo. Mas na engenharia mecânica, que tem mais mulheres, eu observo que, por fato delas serem em menor número, elas tendem a se destacar mais. Eu acho que é o meio de trabalho mesmo. E tem aquela coisa que as mulheres gostam menos de matemática mesmo, né? Então, acaba que elas não são levadas muito para a engenharia. Agora, dentro da engenharia, a engenharia mecânica é uma engenharia tradicionalmente masculina. Assim, sempre foi, né? Porque você vai trabalhar em indústria pesada e vai ficar só no meio de muito homem. O trabalho é pesado, braçal, então isso acaba afastando um pouco. Eu acho que primeiro tem o fato delas tentarem se empenharem mais, então acaba aprendendo mais, elas são mais detalhistas, então às vezes coisas que passam meio desapercebidas pelos homens, elas atentam mais, então acaba ficando uma coisa melhor, mas é o ambiente mesmo. Eu percebo, como eu dou aula em duas engenharias que são bem diferentes em termos de quantidade de mulheres, eu brinco que na engenharia química eu sou muito mais acolhida. Eu chego, às vezes elas me abraçam, tem mais carinho, sabe? É mais humano do que na engenharia mecânica. Porque seria até estranho também se eu chegasse na sala dos alunos e começassem a me abraçar, né? Então, não tem como, mas é diferente. Tem toda a relação cultural, né? Eu não sei se é essa a causa, mas, de fato, os negros têm menos acesso à universidade e, às vezes, o fato de a pesquisa demandar... Porque se você opta... Eu vejo
a comparação minha com meus colegas de faculdade, tá? Eu saí da graduação e fui fazer mestrado, eles foram trabalhar. E o que acontece é que eles começaram a ganhar mais dinheiro que eu, porque eu estudava com bolsa, e às vezes sem bolsa, né? Depois que comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar mais velho. Muitas vezes a pessoa... Porque tem essa relação, né, do negro, em geral, né, na situação atual que a gente tem no Brasil, ele vem de baixa renda. Então, ele não pode se dedicar a fazer um mestrado, um doutorado, porque ele tem que trabalhar. Então, ele não pode, mesmo que ele queira. Mas, assim, eu vejo que hoje está mudando também. Com acesso maior, né, com as bolsas. Então, tem mais pessoas negras, tanto mulheres como homens, fazendo. Homens, eu vejo que tem muito homem negro, lá no nosso programa, pelo menos, na pesquisa, né? Tem muito homem negro, muitos mesmo. Não tem... não são, sei lá, meio a meio. Não é fácil, né? Eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 7. Então, a minha vida sempre foi muito estruturada no sentido de que eu sou professora, meu marido também é professor universitário, então a gente sempre quis as mesmas coisas. Então, foi uma questão de escolha. A gente casou, ou pelo menos planejou casar só quando terminasse o doutorado, escolheu ter filhos mais tarde para poder ficar junto, e um tempo também não ter filho direto, né? Então, foi tudo muito planejado, tudo que a gente fez na vida. Então, quando eu tive o primeiro filho, eu já estava no programa de pós-graduação. Então, isso já estava mexendo com pesquisa, então tornava mais complicado. Os meus filhos, todos 2, eu tive a licença maternidade 4 meses, e assim que terminou a licença maternidade, eles já entraram para a escola integral. Então, eles sempre estudaram em escola integral, manhã e tarde. Aí, o que mudou na minha vida foi que eu dava aula à noite e eu saí do turno da noite para poder ficar com eles à noite, e meu marido dava aula à noite, então não tinha condições de a gente deixar a criança com babá, né? A gente sempre teve também a questão de ficar muito com eles, já que eles ficam na escola o dia inteiro, então a gente nunca teve babá para tomar conta. A gente sempre fez questão de levar para a escola, buscar na escola, para poder ficar o máximo de tempo possível. Mas, de fato, muitas vezes é difícil você conciliar tudo, porque a pesquisa não é um trabalho da empresa que você fica ali de 8 às 5, você chega em casa e você esquece. Então, nas férias, tem aluno seu para defender mestrado assim que volta em agosto, você tem a preparação de aula em casa, então tem um período muito grande que você tem que estar em casa, mas não estar em casa, né? Você está fisicamente, mas não está com a cabeça, porque você tem que trabalhar mesmo no seu período de férias. Mas eu acho que faz parte, foi o que eu optei para mim, o que eu escolhi, e eles entendem isso, e eles crescem, né, com a convicção de que é necessário isso, que a mulher trabalha, que é assim que é a vida mesmo, sabe? Então, fico com eles o máximo que eu posso, ajudo eles em atividades e tal, mas tem que ser como é, né? Eu me inspiro muito nos meus pais, tá? Apesar deles não terem estudado, eles sempre me propiciaram todo o apoio para eu estudar e seguir a carreira que eu quisesse. Ninguém chegou para mim e falou, olha, não, você não pode fazer isso, que você vai ter que trabalhar. Eles sempre me incentivaram, segue seu caminho, se é isso que você gosta, vai. Tinha uma professora minha da graduação que eu gostava muito do jeito dela de dar aula, de pesquisar, e foi a primeira professora que eu procurei iniciação científica, foi com ela, não consegui, mas não tinha vaga, né? Mas tinha essa professora que eu gostava muito dela, Vani Romero, professora de termodinâmica, que é a disciplina que hoje eu ministro, que é para não se esconderem atrás de ser mulher, para procurar e criar um empecilho de uma coisa que não é empecilho. Porque eu acho que homens e mulheres não são diferentes, então tem que seguir, fazer o que quer e sem se preocupar com o gênero da pessoa. A mulher mas é igual o homem e segue a vida.